Cibersegurança é, sem dúvida, um dos investimentos mais importantes que uma empresa pode fazer hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, é um dos mais difíceis de justificar. Pensa bem, como é que se prova o valor de um desastre que, na verdade, não aconteceu? É sobre isso que a gente vai conversar. Bom, o desafio já começa com uma pergunta que, olha, tira o sono de qualquer líder de segurança. Esse é o grande dilema. Os maiores sucessos da segurança são, por natureza, totalmente invisíveis. Quando nada de ruim acontece, como convencer a diretoria de que um desastre foi evitado por causa do seu trabalho? É uma verdadeira batalha para tentar provar um evento negativo, algo que não ocorreu. E o que acontece é que, em qualquer empresa, o orçamento é como um bolo com fatias limitadas, né? Marketing, vendas, desenvolvimento de produtos, todas essas áreas conseguem mostrar retornos bem claros. A segurança, então, precisa entrar nessa mesma disputa e lutar pela sua fatia, mas provando seu valor numa linguagem que todo mundo entenda. E para conseguir esses recursos, os líderes de segurança têm que fazer uma espécie de tradução, pegar a necessidade técnica e transformar na linguagem dos negócios. A ferramenta para fazer isso é o que chamamos de um business case bem sólido. Dá para pensar no business case como um tradutor universal, sabe? Ele pega todo aquele jargão técnico da segurança e converte em métricas que a diretoria realmente entende: lucro, crescimento, risco. É a ponte que liga a sala dos servidores à sala de reuniões. Um business case bem estruturado tem 5 partes essenciais. Ele começa com o problema. Qual é a vulnerabilidade que a gente está enfrentando? Depois, ele apresenta as possíveis soluções. Aí, ele também reconhece as restrições, como, por exemplo, orçamento ou tempo. Em seguida, vem a análise, que é uma avaliação bem fria dos custos e benefícios de cada opção. E, por fim, a recomendação, que deixa claro por que um caminho é melhor que os outros. Um argumento realmente poderoso não fala só de evitar perdas, ele fala de gerar valor. E para isso, ele se apoia em 4 pilares. Primeiro, como a segurança pode proteger e até aumentar a receita. Segundo, como ela pode reduzir custos operacionais. Terceiro, como garante a conformidade com as leis. E, claro, o 4º pilar, como ela mitiga o risco de um desastre financeiro e de reputação. Com essa estrutura toda montada, a busca por uma justificativa parece até bem direta, né? Mas é exatamente aqui que a história toma um rumo bem mais dramático. Acontece que todo o business case, com todos os seus pilares e análises, depende de um único ingrediente. E é nesse ponto que o castelo de cartas começa a balançar. E como essa citação aqui aponta, o grande obstáculo é este: os dados concretos, os números confiáveis que a gente precisa para alimentar esses argumentos, são incrivelmente difíceis de encontrar. Então, vamos investigar um pouco mais a fundo. Por que é tão difícil achar dados confiáveis? O que torna os números que a gente vê por aí tão falhos? Para um dado ser uma base sólida para qualquer decisão, ele precisa de 4 qualidades: ser preciso, consistente, atual e, claro, confiável. Se faltar qualquer um desses pilares, o argumento todo corre o risco de desmoronar. O primeiro problema está na forma como os dados são coletados. A maioria das pesquisas de segurança são o que a gente chama de pesquisas de conveniência. Ou seja, elas não usam uma amostra aleatória que representa o todo. Em vez disso, elas analisam quem se voluntaria para responder. É como tentar entender uma cidade inteira falando só com as pessoas que frequentam um único café. Essa falta de padronização toda significa que é quase impossível comparar os resultados de uma pesquisa com outra. Vira uma comparação de maçãs com laranjas. Cada uma mede de um jeito, fala com um público diferente. Fica muito complicado. E olha só que curioso. Mesmo com todas essas falhas de metodologia, os números que aparecem ainda são grandes demais para serem ignorados. Uma pesquisa no Reino Unido, por exemplo, estimou que o custo de uma única violação de dados pode chegar a 1,15 milhão de libras. Pode não ser um dado perfeito, mas com certeza é um número que chama a atenção de qualquer executivo. Certo. Então, se os dados concretos são meio que uma miragem, o que mais guia essas decisões tão críticas? A verdade é que as decisões de segurança não são tomadas só com base em planilhas. A economia da cibersegurança é, no fundo, sobre pessoas. É sobre como a gente percebe o risco, o valor que damos à confiança e a cultura de segurança que uma organização constrói. Muitas vezes, o fator humano pesa mais do que qualquer dado quantitativo. E isso nos leva para umas questões bem mais complexas. Por exemplo, se os clientes trocam os seus dados pessoais por conveniência ou por um desconto, como é que a gente calcula o verdadeiro preço da privacidade?
É um valor que não aparece em nenhuma planilha, mas cujo custo pode ser gigantesco lá na frente. E aqui tem outro dilema econômico, a divulgação de falhas. Será que tornar uma vulnerabilidade pública aumenta o risco de um ataque? Ou, na verdade, força uma correção mais rápida? Os incentivos financeiros por trás dessa decisão, entre o segredo e a transparência, estão no centro de um debate superaquecido que afeta a segurança de todos nós. No final das contas, aquela pergunta de $1 milhão continua no ar. Qual é o valor certo a se gastar em segurança? A resposta, ao que tudo indica, não está em dados imperfeitos, mas sim no entendimento bem mais profundo do risco, do comportamento humano e, principalmente, do valor incalculável da confiança.